Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Pode Harmonizar, um podcast da 5576 com conteúdo para médicos e pacientes que realizam ou desejam realizar procedimentos de harmonização. O meu nome é Ivan Gricuk, da 5576 Marketing, e hoje o papo é com a médica mãe discípula do Dr. Hamilton. Bem-vinda ao Pode Harmonizar, doutora Jéssica Mesquita. Obrigada, Ivan. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui, né? Ainda mais como uma médica iniciante, né? E passar nada. Um pouquinho para vocês. Você já faz procedimento? Faz 2 anos, mais ou menos, Já faz né? quase 2 anos. Certo. E vamos começar, assim, pela tua iniciação na bioplastia, né? Certo. Ela aconteceu de uma forma interessante, você estava me contando antes, né? Você fez a harmonização glútea com ácido polilático. Isso. E nem você nem a paciente gostaram do resultado, é isso? A gente tem uma promessa, né, da marca, né, do produto temporário, mas, assim, na minha prática no consultório eu tinha feito algumas pacientes, mas o resultado final nunca é o esperado, né, o que é falado, o que é prometido. E, assim, lógico que a gente vê a expectativa da paciente, a gente já assimila ali o que vai poder acontecer nesse procedimento. E ela não tinha glúteo nenhum. E ela é uma amiga, né, particular, e eu, na hora que ela falou assim, Jé, não, olha como é que ficou, eu falei, puxa vida, né, e aí eu falei assim, mas eu vou ver algo que eu possa te ajudar, porque desde o início eu tinha conversado com ela, que a respeito de cirurgia, prótese ou enxertia de, né, glútea, eu não recomendava. Então eu fui mesmo procurar, cheguei no polimetil, né, e aquele susto de início, né, do que é falado, da fofoca que tem, né, de pessoas que não têm embasamento nenhum, mas que gostam de dar a sua opinião. Então, para quem é cru nesse assunto, leigo nesse assunto, é a primeira coisa que você entra em contato quando fala sobre o PMMA são coisas negativas, né? Infelizmente, a gente está tentando, né, na prática diária mudar isso, mas infelizmente acontece. Não, mas tem cada vez mais médicos, né? Sim. Tem cada vez mais recursos disponíveis e esses recursos, eles estão cada vez mais próximos das pessoas também. Sim. Então, as pessoas, elas estão olhando atualmente, por exemplo, qual que é a fonte disso? Né? De onde que saiu isso? Quem que está falando esse negócio? Está se mudando um pouco a consciência, Sim, né? E a quantidade de médicos fazendo procedimento também, por exemplo, o Dr. Hamilton dá curso mensalmente. Né? Tem vários outros médicos que dão curso mensalmente. Então, assim, a quantidade de médicos conhecendo mais sobre o procedimento, buscando sobre o procedimento, porque estão vendo outros médicos fazendo, é muito interessante. Eu acho engraçado os médicos que antes recriminavam, né, aqueles reels, né, de negativo sobre o PMMA, agora eles começam a retirar. Sim. Eu já vi vários, eu falei, olha lá, essa daí, e eu já imagino as próximas, né? Eu falo, Sim, né? Eu já sei de algumas, inclusive. Né? Exato. Mas, doutora, me conta uma coisa, antes da bioplastia, como é que era a tua rotina? Era bem na época do Covid, né? Eu formei tem uns 6 anos, né, e formei já logo de cara, já dei, né, de cara com o Covid, e eu era uma médica plantonista, e eu tinha o sonho de ser cirurgia plástica, né, na verdade eu entrei na medicina para ser cirurgia plástica, e, né, teve algumas intercorrências na minha vida que me fizeram realmente mudar a minha trajetória, o meu caminho, né, então eu encontrei na dermatologia estética exatamente o que me preenchia, o que me fazia realmente feliz no meu trabalho. Então, logo, acho que foi alguns meses de formada, eu já iniciei a pós em dermatologia estética, depois vários cursos, né, porque só um curso não te dá embasamento e prática para fazer nenhum tipo de procedimento, eu sempre estou me atualizando. E você fazia plantão, é isso? Fazia. E hoje você tem um consultório, né? Tem meu consultório. Como é que foi essa transição, assim? O que você mais teve dificuldade? Tem muita gente que me pergunta isso, ainda mais amigas, pessoas, né, de plantão, fala, como que você conseguiu fazer essa troca, né? Porque o plantão, ele é 12 horas, 6 horas, é muito difícil, é exaustante, né? Só que é o valor fixo ali que você sabe que você vai receber. Então, sair daquilo para estar no seu consultório disponível para se tiver ou não paciente é uma trajetória difícil, não é fácil. Mas o que eu falo sempre você tem que acreditar em você. Você quer continuar no plantão? Não. O que você quer fazer? Você quer um consultório? Quer ter uma vida mais, né, regrada, com seus horários e tudo? Então, você vai ter que começar de passos a passos, né? Então, assim, eu deixava 6 horas ali.
Nossa, quantas vezes eu fiquei sem paciente, esperando, montando um Instagram, né? Porque hoje em dia é dali que as pessoas começam a te conhecer. É muito difícil, né? No começo, fazer os vídeos, entrar nesse mundo. Então, devagarzinho, eu fui me sair do adequando. clima, né? Que o plantão, ele deve ter um clima esquisito, né? Pesado, né? Pesado, correria. Você não tem tempo de tomar uma água, de ir no banheiro muitas vezes, dependendo de onde você está trabalhando. E uma responsabilidade grande, né? Aquela coisa maçante, todo dia a mesma coisa. Então, o meu sonho era lógico, eu ainda tenho um dia na semana que eu ainda faço plantão na observação, lá na minha cidade. Não é porta mais, mas ainda faço. E o resto, assim, eu consegui, assim, então, assim, 4 dias da minha semana eu faço consultório, um só eu fico no plantão, porque eu também gosto muito de onde eu trabalho, do pessoal e tudo. E final de semana eu não trabalho mais, então a minha rotina mudou muito. E o que foi mais fácil na transição, assim? O que você tirou de letra? De letra... Eu acho que assim, eu só comecei a trabalhar realmente quando eu tinha segurança no que eu estava fazendo. Eu fiz, né, completei a pós, eu acho que uns 3 meses antes de eu completar ela, eu já comecei a atender os pacientes, primeiro familiar, aquela coisa, né? E aí eu me senti muito confiante, aí comecei a atender os pacientes aos poucos e assim, o que eu falo muito, quando a pessoa gosta do seu trabalho, quando você tem uma relação médico-paciente legal, você entrega resultado, você é uma pessoa acessível, ela vai trazer as pessoas, né? Traz a irmã, traz a mãe, as amigas. O marketing... Eu acho que é o que mais dá resultado. Sim, porque a pessoa que ela recomenda um profissional, ela tem confiança e geralmente o tipo de propaganda que ela vai fazer para você é fantástico, né? Exato. Tipo, é uma coisa assim... E é graça. Exatamente. Né? Mas é muito importante isso, porque eu vejo muito, assim, nossa, doutora, eu fui em tal lugar, né? E nossa médica, ela não me deu atenção, ela não conversou comigo, ela não escutou o que eu queria, ela queria vender. Sim. E lá eu sou, assim, eu falo que eu acabo virando amiga das minhas pacientes, realmente, né? Eu tenho, inclusive, amigas muito próximas que eram minhas pacientes. E elas falam, você escuta, você dá o espelhinho, eu tô fazendo um preenchimento labial, por exemplo, eu falo, veja, é assim que você quer? Olha, sobrou, sei lá, 0,2, você quer que eu coloque em cima ou embaixo? Você fala assim, nossa, mas você é a médica, você que sabe o procedimento, só que a visão da paciente, às vezes, é diferente da minha. Sim. E isso é um ponto interessante que você tocou, porque às vezes chega a paciente no consultório e ela está com uma reclamação específica. Por exemplo, olha, doutor, o que me incomoda é isso aqui. Tem muito médico que chega falando, não, mas faz isso também, faz isso aqui primeiro, faz aquilo, né? Sendo que, assim, às vezes é até um trauma da pessoa, né? Alguma coisa assim. Toca na ferida. Que ela quer corrigir aquilo. Exato. Né? Beleza. Se ela quer comentar alguma outra coisa, às vezes, né? A gente tem algumas... esse é um assunto meio complexo, né? De ser falado, na verdade. Porque às vezes a paciente também não percebe que tem aquilo. Eu acho importante a gente ver o paciente como um todo. Né? Quando o paciente vai, né, na avaliação, eu sempre falo, qual que é a tua queixa? O que você gostaria, o que você tá aqui, né, pra quê? Ah, é por conta disso. E aí, com o jeito, a gente aborda, por exemplo, face, toda a face. Ou glúteo, eu quero um volume gigante, só que a pessoa tem celulite em toda a parte posterior do corpo. Uma coisa muito interessante no glúteo, por exemplo, é que, assim, às vezes acontece da pessoa ter um glúteo diferente do outro. Na verdade, sempre é diferente um do outro. O corpo mas não vira e mexe aquela linhazinha, ela fica tipo uma linha, a linha infraglútea é um pouco mais baixa de um lado ou do outro. Exatamente. E a pessoa não sabe daquilo. Nunca viu, né? Aí você bate o olho... Então, isso que é interessante, essa relação, você vai conversar com a paciente, mas sem... pontuar defeitos nela, né? Eu recebi uma paciente uma vez que tinha passado com uma outra médica, que é inclusive uma colega, e ela falou assim, nossa, mas eu fui lá, e ela falou assim, nossa, mas você não vai fazer o seu botox? Tá horrível a sua expressão, você tá vendo que você tá feia? E ela falou assim, ela me denegriu, assim, a minha imagem, eu só queria fazer o lábio. Tudo bem que eu preciso fazer, mas o jeito de falar. Ela falou assim, eu não fiz o lábio, eu não volto mais. E aí ela voltou comigo, fez o botox e o lábio. Então é o jeito de falar. Eu acho que a gente tem que ter carisma para lidar com as pessoas. E acessibilidade, né? Também, né? Muito importante. Isso que você falou de escutar, mesmo que o paciente tem para dizer, isso é essencial. Essencial. É essencial mesmo. E não é tão comum, né? De se encontrar. O pior é que não é. Então, a gente teve até uma conversa esses dias, a gente falando do jeito do médico, né? Que o jeito que as pessoas atendem, muitas vezes, a gente
olha para um médico e a gente fala, cara, o cara é fantástico, o cara tem muita técnica, etc. Só que esse trato com o paciente, ele deixa a desejar. Exatamente. Né? E às vezes bons profissionais que têm técnica, que sabem o que está fazendo, ou também, às vezes, acumula muita gente na agenda, né? E não tem tempo para dar tempo àquele paciente. Exatamente, né? Faz uma consulta de 10 minutos... Né? Vai ficar um resultado legal, mas às vezes também não o resultado que a paciente esperou, porque a queixa dela talvez era outra, e ele abordou tudo e não a queixa dela, porque ele não escutou. Não, ele tem que ficar despachando, que nem plano de saúde. Exatamente. De vez em quando, né? Então, Quase sempre. Doutora, uma coisa interessante no teu histórico, né, do teu histórico, assim, que você me contou, é que, assim, você acompanha o Dr. Hamilton desde o primeiro curso dele. Né? Então, assim, já faz alguns anos mesmo, né? Sim. E hoje, além de você ter ido para Harvard, né, no Brazilian Butt em Boston... que foi uma realização de um sonho, Harvard, né? Você foi com o Dr. Hamilton, o Dr. Ivan Hollenberg, o Dr. Shakur, a doutora Danusa, né? E atualmente você é médica monitora, né? Você é a pessoa que assume uma das macas lá e ensina a técnica do Dr. Hamilton nos cursos dele. Sim. Como é que é isso, doutora? É muito gratificante, né? Quando ele, na verdade foi a Mirella, me ligou, ela falou assim, o Dr. Hamilton queria te fazer um convite, né, de você ser monitora do curso dele, e na hora eu falei, né, mas assim, eu tenho realmente acompanhado ele desde o primeiro curso dele, e quando eu fui eu nem sabia que era o primeiro, e foi excelente, óbvio, eu acho que hoje mudou um pouco a didática ali do curso, os dias e tudo, então, mas... Foi excelente, eu fiquei apaixonada no curso, na técnica, e eu sou muito estudiosa, estudei, e eu sempre entrava em contato com ele, né, doutor? Esse caso... Mas, vamos voltar para aquele curso lá. Quando é que você fez, como é que você decidiu fazer a tua bioplastia? Que você tem bioplastia no glúteo, né? Tenho. Como é que foi essa história? Conta pra mim. Vou contar. Então, nesse primeiro curso, né, foi em Salvador, e eu sou menina do interior, né, moro em Jundiaí, São Paulo. Então... O interior de Jundiaí tem quantos habitantes? Uns 3 milhões? Não, tem acho que 500, 600 mil, não é? É gigante, é uma das maiores cidades do Brasil. É uma cidade maravilhosa. Mas ainda é considerado o interior, né? E eu também fiz faculdade no interior de Minas, né? Então eu fiquei ali mais presa. Então uma colega minha já ia, e eu falei assim... Eu vou com você. Ela falou, não, bora, que eles são muito bons, e eu gosto muito dele, já conhecia ele e tal, e fui pra Salvador. E aí chegamos, teve primeiro a parte teórica, né? Inicialmente, teve um coquetel, a gente se conheceu, assim, ele e a Mirella, assim, logo de cara, você fala, meu Deus, né? Eles são maravilhosos. Eles são fora da curva, assim, eles são bem diferenciados. E, não, amanhã a gente se vê, eu vou ensinar tudo, porque o Hamilton, ele é assim, ele se entrega tanto que eu não sei como ele aguenta no final do curso, sabe? Porque ele se entrega 100%. Ele dá tudo dele. Ele não tem aquele ego de guardar um segredo né, do jeitinho que ele faz. Não. Você entra no curso dele, você, do começo ao fim, você sabe exatamente tudo que ele faz, do jeito que ele faz. Então, e foi assim, foram 2 dias de prática. A gente começava, 8 horas da manhã e acabava meia-noite, 11 horas, assim, todo mundo morto, e ele lá. Animado do começo ao fim. Eu falava, gente, esse homem é diferenciado. E eu super animada, tava amando, né? Os resultados da paciente levantava, eu falava, gente, eu com o Sculptra na cabeça, que não dava resultado no meu consultório. Foi quanto tempo depois do Sculptra? Olha, que eu consegui chegar ali no curso foi uns 3 meses. Fui rápida, né? E você chegou a ligar pra tua amiga do curso já, pra ela marcar o procedimento? Eu avisei que eu ia fazer o curso. Eu já tinha passado tudo pra ela. Falei assim, olha, eu tô estudando, e ela sabe que eu só faço o que eu tenho certeza. E ela falou, não, então vai, eu sou a primeira. Então ela aguardou esse momento. Mas então lá no curso, voltando, no segundo dia, acho que as pacientes modelo acabavam em torno de meio-dia. O meu voo era 5 horas da tarde. Aí a terceira do dia levantou, e aí eu fui lá, falei pra Mirella, Mirella, que é a esposa, né, do Dr. Hamilton, falei, eu queria fazer, mas hoje? Eu falei, hoje. Não, mas você não vai embora às 5? Eu falei, pois é. Ela falou, vamos ver, e ela super animou, vamos ver que horas que acaba, tudo. Eu falei, Dr. Hamilton, eu preciso fazer o meu bumbum, porque eu vou chegar lá, e o pessoal vai falar assim, mas você não tem? Né? Você faz e não tem, e o produto é um pouco polêmico, o pessoal não sabe, não conhece.
Ele falou, não, minha querida, vamos marcar em São Paulo, né? Mais tranquilo. Eu falei, não, eu vou embora com o bumbum. Aí acabou meio-dia e eu deitei. Eu falei, agora é meu momento. E fiz. Fui embora, eu sentei, né? A gente dá uma orientação de não sentar em 24, 48 horas, não pelo deslocamento de produto nem nada, mas pelo conforto, né? Então, eu sentei na decolagem, depois levantei, passei um período de pé, e todas as aeromoças vieram perguntar por que eu tava de pé, que estava tudo bem, e eu contei pra todo mundo super animado, e aperta bumbum, e mostra o bumbum, todo mundo, assim, nossa, eu não conhecia, não sei do produto, e eu expliquei pra todo mundo. E foi assim, já meu bumbum. Já no avião, né? Foi de última hora, mas assim, nossa, é perfeito. E isso mudou alguma coisa na tua vida, na tua autoestima? O meu bumbum? Muito. Eu tenho uma filha de 6 anos, né? Eu tenho 30 anos hoje e quando eu engravidei, eu engordei 18 quilos. Eu sempre tive um corpo muito cuidado. E engordei 18 quilos, grávida, faculdade, enfim, né? Minha vida nesse período foi bem complicada. E eu emagreci, assim, 20 quilos e o bumbum não fica a mesma coisa, não adianta. Né? E é o que a gente mais recebe no consultório. Então, assim, eu tenho uma vivência do procedimento que eu faço, mas uma vivência completa, né? Da flacidez, do engorda, emagrece, do perdi o meu bumbum, enfim, celulite. E você é muito vaidosa, assim, nesse sentido? Muito. Então, você se sentia incomodada também? Muito. Sabe aquela coisa, eu vou fazer o curso porque talvez eu já faça, porque eu falei, não, porque eu preciso tratar o meu, né? Como é que eu vou falar de uma coisa se eu não tenho, né, casa de ferreiro, espelho de pau, não vai dar. E aí, e aí fiz porque meu bumbum realmente também me incomodava muito, e é o que eu ouço das pacientes, né? Então, mas mudou muito, muito, na roupa, né, de biquíni, enfim, muda 100%. Inclusive eu vi um vídeo hoje, vi um reel de uma médica que ela estava falando, um dos efeitos colaterais do PMMA é que a calça não sobe mais com tanta facilidade. Exato. O pessoal fala, qual é a complicação, né? Você vai ter que trocar de calça, de numeração, talvez. Mas não tem nenhuma restrição. Eu falo, olha, só se você não gostar que as inimigas tenham inveja, Exatamente, né? Então, assim, é muito bacana mesmo. E a tua amiga, você fez, né? Ela chegou a fazer? Fiz. Foi um dos meus melhores resultados, porque ela tinha um bumbum bem reto. Ela não tinha ondulação nenhuma no corpo. E a gente fez uma sessão, eu falei, e é uma coisa que o Hamilton passa bastante no curso, porque assim, a gente é um preenchimento permanente. O PMMA, ele não tem risco do produto, mas tem risco de técnica, tem risco de quantidade de volume, né? E isso tem que ficar muito embasado nos médicos que estão começando, porque tem que tomar cuidado. Tem uma coisa que a doutora Tatiana fala, que assim, os médicos, eles têm... A Tatiana Fagnani, né? Os médicos que estão já faz um tempo, né? Eles têm um certo medo do PMMA, eles respeitam o PMMA. Exatamente. Né? E médicos que estão começando, eles já não, assim, chega e não tem medo. Exato. E não ter muita medo... sede ao pote, né? E não ter medo, às vezes, pode ser uma coisa... Não ter esse respeito, na verdade, não é medo, é um respeito. Você não respeitar o PMMA... Né, é um produto permanente. Exatamente. Né, é uma coisa que pode atrapalhar o médico. Exatamente. Isso o Hamilton, ele fala bastante isso, né? Então, assim, do 100% ali que você colocaria naquela paciente, que a gente está falando do caso dessa minha colega que a gente fez, você faz 70%. Não precisa fazer 100% mais 10%, né? Faz 70%, porque a gente não sabe qual vai ser a resposta do organismo da paciente. Ela vai ter um edema pós-procedimento. Então, assim, vai com cautela, porque você vai fazer reavaliações, né? Então, mas, assim, explicar para a paciente que ali você está colocando esse 70% para depois você poder, né, ter... o direito de fazer um retoque, de colocar talvez um pouco mais de volume. Então, sempre manter esse respeito nunca mesmo. Nunca hipercorrigir, né? Não, fazer uma coisa assim, tipo, menos, que depois porque você não consegue tem como colocar. tirar. Eu falo isso, assim, você quer, mas eu quero um bumbum enorme. Mas e depois? E se você não gostar, e se você se sentir mal? Eu não consigo tirar, então eu prefiro e eu não faço. Eu não faço. Isso foi uma coisa que a gente conversou com o Dr. Hamilton também, né? Dessa parte do dizer não, às vezes. Sim, importante. Né? E que era basicamente o que você estava comentando agora há pouco de outros profissionais. Falando, não, faz isso, faz aquilo, etc. Também. É mais ou menos a mesma coisa. Indicação médica, né? A gente é médico, a gente não é harmonizador. A gente é médico, então a gente sabe
Por exemplo, um bumbum muito grande também pode dar dor nas costas, né? Pode desviar a coluna, tem No seio, toda né? A a pessoa parte que tem seio muito ortopédica. grande, ela fica com dor nas costas também. Fica, pode dar hérnia de pescoço, né? De cervical. Então, é a diferença do médico pro preenchedor, né? Eu sempre falo isso. Assim, existem preenchedores muito bons, mas não são médicos, né? Então, essa diferença é muito importante na hora de decidir o profissional que vai fazer sua harmonização, tanto facial, corporal, enfim. E como é que você chegou no Dr. Hamilton? Deixa eu lembrar. Eu tava nessa pesquisa, né, do PMMA, e aí a gente coloca, hoje o Instagram é uma ferramenta que você acha qualquer coisa ali. E eu coloquei lá e eu achei outros médicos, mas ele me chamou muita atenção, por ser ortopedista. Isso, no Dr. Hamilton, foi o que me levou a fazer o primeiro curso que eu fiz na minha vida de preenchimento, né, de glúteo com ele. Porque, como ele fala, né, ele é cirurgião especializado em quadril. Então, a gente, como médico, sabe que ele conhece toda a anatomia glútea como ninguém. E para eu mexer com um preenchedor permanente, e se a única possibilidade de erro seria técnica, eu preciso encontrar o melhor né, profissional que saiba da técnica melhor que ninguém para me ensinar. E como é que você estava de dinheiro nessa época? Difícil. O curso do Hamilton não é um curso barato. Não é. E isso foi uma dificuldade, mas eu dei um jeito. Porque, assim, eu pensei o seguinte, eu não tô feliz onde eu tô. Do jeito que eu tô, eu não tô satisfeita, não me agrega. Lógico, o plantão, para quem é recém-formado, é a primeira opção. E a única, às vezes. Às vezes não, acho que 100%, né? Você forma e você vai dar plantão. Você tá feliz da vida, porque você ganha, sei lá, seus 20, 30 mil no primeiro mês, se você morre de trabalhar. E aquilo te satisfaz por 2, 3, 4 meses. Só que você fica exausta muito rápido. E eu tinha uma filha, e eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Você nem via ela, provavelmente. Eu via porque eu me policiava muito em relação a isso, né? Então, a minha prioridade sempre foi ela. Tanto que foi a decisão de fazer a pós em dermatologia estética e não uma residência de cirurgia geral, por exemplo. Então, eu peguei o que eu tinha e paguei à vista e fui. Falei assim, isso daqui... E eu tinha... Pra você ver, né? Como Deus escreve certo em linhas tortas. Eu tinha certeza que aquilo ali ia me colocar numa outra posição na minha profissão. Você acredita? E mudou mesmo, assim? Totalmente. Totalmente, porque a harmonização glútea é uma coisa nova. E, assim, quem se fideliza hoje, daqui a 10 anos, né, vai estar totalmente diferente. Porque daqui a pouco, né... O PMMA, ele, igual o ácido hialurônico, quando ele saiu, ele também tinha trocentos, E uma coisa interessante é que o PMMA é mais antigo que o ácido hialurônico, né? Exatamente. Só que menos usado, eu acho, na parte estética, né? Ele tinha ele era mais usado em cirurgia, isso, etc, de reconstrução, né? Enfim, mas eu tinha certeza que isso ia mudar, assim, a minha prática de consultório e ia me colocar numa posição diferente. Eu tinha um diferencial. Porque a harmonização facial hoje, Ivan, assim, eu costumo dizer assim que ela tá bem banalizada. Sim. Tem muito profissional que faz. Tem vários nomes, tem alienação facial, demonização facial. Porque tá crítico. Assim, quadradização facial. Tá muito difícil. E assim, os conselhos liberaram, né, assim, para profissionais que não têm tem um conhecimento, mas talvez não o necessário, né, da anatomia. E tem todo um senso estético, um senso de proporções, né, então isso tem muita gente que fala, por exemplo, acho que você comentou agora há pouco também, por exemplo, uma coisa é você preencher, outra coisa é você harmonizar. Exatamente. Né, então que você só preencher, sem entender a causa. Quando a paciente chega lá, por exemplo, falando um pouquinho de harmonização facial, ela tá com um sulco nasogeniano, que é um bigode chinês muito acentuado. Eu quero preencher aqui. Você olha como médica, você vai entender a causa. É igual uma doença. Você tá com uma doença, você tá com um sintoma, a gente vai entender a causa para tratar a causa para aquele sintoma desaparecer. E é a mesma coisa quando a gente vai fazer a harmonização facial. Então, ela tá com aquele sulco imenso porque ela tem derretimento de face. Ela tem desabamento do rosto, ela tem flacidez, ela tem reposição, né, do coxinho de gordura, reabsorção óssea, trocentas coisas que está envolvida para aquilo ali aparecer. E ela só quer preencher, porque ela é leiga. Então, se ela for num preenchedor, que eu costumo dizer, ele vai preencher, vai ficar legal, aí ela vai voltar daqui 8 meses, ela vai preencher, daqui 8 meses ela vai preencher. E daqui 20 anos, como é que vai estar aqui? Porque a gente sabe hoje que o ácido hialurônico fica um residual. Sim. Né, que tem aquele nome que é o pillow face, né,
que é aquela feição mais arredondada de tanto preenchimento que tem. Então, eu no consultório, eu trato a causa. Então, assim, eu faço, normalmente eu não só preencho aquele local, a gente faz um protocolo. Fala, ó, isso daqui tá acontecendo por causa disso, disso e disso. Então, a gente vai tratar e o que sobrar, a gente preenche. Porque realmente o ácido hialurônico é um excelente preenchedor e trata super bem suco, enfim. Ele reposiciona, ele dá mesmo o que a gente espera dele. Só que tem que ter indicação médica. E aí que eu falo, essa diferença é grande. E você tocou num ponto interessante, que é essa parte do paciente, às vezes, não entender o que ele precisa. Sim. Uma coisa muito bacana, por exemplo, assim, você tem a parte do nariz e o queixo. Tem muito paciente que fala, eu tenho um nariz gigante. Às vezes o queixinho é lá pra dentro. Às vezes o queixinho é lá pra dentro. Então, assim, às vezes essa proporção, por exemplo, no rosto, já muda tudo. Só colocar um pouquinho de queixo já muda tudo, já muda a aparência inteira. Linha de Hitz, né? A gente tem todo uma proporção, você falou, métrica também do rosto, enfim, é estudo, né? Os terços e etc, Exatamente. né? Falando, né, de procedimentos ainda, os teus pacientes, né, eles costumam falar que você tem uma mão muito leve nos procedimentos, doutora. Tem algum segredo? Você faz algum treinamento? Eu acho que é justamente por eu ter feito, talvez, a dermatologia antes, né? Porque eu mexia muito mais com face, né? Então, a gente não faz tudo muito rápido e forte na face, a gente tem mais delicadeza. Eu acho que é mais isso mesmo, e amor pelo que eu tô fazendo. Acho que devagarzinho, eu vou, igual eu falei, eu vou mostrando, eu vou ir fazendo tudo, e pra evitar também hematoma, edema, tudo que a gente mexe com mais delicadeza gera menos hematoma, menos edema, então eu acho isso importante, no glúteo também. Certo. E você estava comentando agora há pouco também uma coisa que eu deixei aqui anotado sobre Harvard. Como é que foi essa experiência, assim, para você como médica? É um sonho, né? Foi um sonho realizado. Chegar lá e principalmente com as pessoas que eu tava, né? Que pra mim hoje são referências no que eu faço. Eu fiquei, assim, foi semana, assim, bem de realização. Harvard eu acho que realmente é um sonho para muita gente de várias áreas, né? E principalmente da médica. E toda a aula teórica e a prática do jeito que foi ministrada pra gente é maravilhoso. O cheiro de lá é diferente. É muito bom. Diz uma coisa, assim, se você não tivesse fazendo bioplastia agora, você tem ideia de como é que você estaria? Do que você estaria fazendo? É o que eu comentei, né, um pouquinho atrás. A harmonização facial, ela tem sido muito banalizada, né? Então, a gente tem profissionais de todas as áreas, em todos os lugares, fazendo preenchimentos, né? E a parte médica, eu acho que ela é um pouco... a gente fica um pouco a desejar, assim, em relação a poder mostrar o nosso trabalho. E porque os pacientes, hoje em dia, eles não chegam só, falam assim, oi, tudo bem, eu quero fazer um lábio, né? Por existir o Instagram, hoje, eles buscam realmente ver os seus resultados para te escolher como profissional para realizar aquele procedimento. E a gente não poder ainda, né, teoricamente, né, postar os nossos antes e depois, nosso trabalho, nossa rotina, enfim. Eu acho que isso deixa a gente um pouco, assim, atrás e justa só por isso, né? Porque se pudesse mostrar e tudo como outras áreas pode, eu acho que a gente conseguiria estar ali um pouco mais avançada nisso. Então, a gente perde um pouquinho o campo justamente por isso. Certo. Uma pergunta mais leve agora. Você tem alguma situação engraçada ou inusitada que você já passou? Nos procedimentos estéticos, assim? Olha, eu tenho uma paciente que ela veio no consultório e ela falou assim, doutora, eu quero fazer o glúteo, só que eu não quero contar pra ninguém, ela malhava muito, enfim, nem amigas, nem marido, eu falei, nem marido? Ela falou, não, nem marido, eu não quero contar pra ninguém. Falei, olha, vai ficar roxo, né, tem o edema, vai ficar o volume um pouquinho maior nos primeiros dias, vai ter que ficar com o bumbum pra cima, e ela tinha um relacionamento, assim, mais complicadinho, ele tinha bastante ciúmes dela e tudo. Enfim, no dia do procedimento, a gente marcou, ela fez o pagamento em dinheiro para não aparecer nem cartão e nem nada. E ela estava no consultório e descobrimos que ele seguiu ela. Nossa. Apertou o interfone. Doutora, e assim, eu tava, né, fazendo o procedimento e tenho a minha secretária que me acompanha, minha assistente. Falou assim, doutora, o fulano tá aqui,
e falou que a esposa tá aqui e agora, pronto, né? O pânico instaurado. Então, aí eu conversei com ela, falei, olha, eu não posso. E, assim, foi trágico, cômico e engraçado ao mesmo tempo, porque depois eu dei risada, porque assim, então eu tive que pegar ele no interfone. Falei assim, deixa eu falar com ele no interfone, porque eu não vai poder subir, minha sala não tem recepção. Então, aí eu conversei com ele, que eu tava, né, fazendo um procedimento nela, pra ele ficar tranquilo, que ia dar tudo certo, não sei o que, porque ele podia aguardar, que no final do procedimento a gente... Então, assim, teve que saber o que tava acontecendo depois, mas foi, assim, uma situação que eu fiquei, meu Deus do céu. O que eu faço? O que eu faço? Eu falei assim, ó, melhor falar a verdade. A gente pede pra ele subir, ele vai ver, ele vai gostar do resultado e eu deixo ele tranquila como médica do procedimento que você tá realizando, né? Ela falou assim, ai, doutora, pelo amor de Deus. Aí acabou, assim, super nervosa, enfim. Mas deu tudo certo no final, mas foi uma situação inusitadíssima. Essa foi. E depois pra descobrir como que ele chegou ali, né? Mas aí eu, né? E assim, e o caso mais desafiador que você já enfrentou? Eu tive um glúteo que eu fiz, ele era bem assimétrico, uma paciente jovem, ela, se eu não me engano, ela tinha uns 27, 28 anos. E aí eu olhei o glúteo dela, ela chorou no consultório, ela falou assim, doutora, eu preciso arrumar o meu bumbum. Eu não consigo, na calça fica feio, sem calça é impossível. Eu não tiro eu não tiro a canga na praia, enfim. Aí eu olhei aquilo, eu realmente assustei. Era bem difícil de ser tratado, ele tinha umas depressões estranhas no meio do glúteo, assim, dividindo os quadrantes, parecia. E aí eu falei, olha, eu vou estudar o seu caso. Não é um caso comum. De início, qualquer profissional rejeitaria o teu caso, mas... né, eu fiquei tocada pela situação dela e tudo, eu falei assim, eu vou tirar foto, eu vou filmar, eu vou discutir com o Dr. Hamilton, né, que é o meu professor, né, nessa área, e aí eu mostrei a foto pra ele e falei assim, não, Jéssica, não faça. Foi a primeira coisa, porque realmente era um bumbum difícil. Ele falou assim, não, porque, né, você tá começando, é melhor pegar glúteo, e foi assim... uns 6 meses que eu tava começando a fazer já. E aí eu falei assim, não, Milton, mas eu quero fazer. Ele falou assim, então tá, né? E ele sabe que eu sou cabeçuda e, enfim. Ele falou, não, eu sei que você vai fazer, então vamos fazer direitinho. Falou assim, ó, ele me deu umas dicas e eu montei o protocolo da forma como eu tinha visto pessoalmente, né? E fiz. Nossa, se você visse o bumbum dela. Quando ela levantou... foi um choque, assim, até pra mim, sendo sincera. Eu olhei, eu falei assim, nossa, realmente eu sei o que eu tô fazendo. É uma realização pessoal gigante, né? Não, você quase mim, chora quando cria paciente. Dia, eu abracei ela, eu falei assim, ela falou assim, ai, doutora, muito obrigada por ter abraçado a minha causa, por ter entendido, é isso que eu tô falando, eu ouvi a queixa dela, a dor dela, tocou em mim, eu falei assim, gente, como que ela vai ficar desse jeito? Não posso, e se eu tenho um produto bom, uma técnica boa, e se eu sei o que eu tô fazendo, por que eu não vou juntar tudo isso e tentar resolver? Sim. E a gente alinhou muita expectativa, né? Eu falei, ó, seu bumbum não vai ficar redondo, totalmente perfeito, porque é um bumbum muito difícil, talvez a gente tenha que fazer em 2, 3 etapas. E ela super concordou, e aí ela já voltou, né, na reavaliação depois de 120 dias, eu olhei, aquilo estava mais bonito ainda, e aí a gente vai fazer um retoque, já até agendamos, então assim, feliz da vida, então assim, é uma coisa tão maravilhosa, eu não entendo o porquê que tantas pessoas ainda, entendo, né, na verdade, porque de tanta crítica, né, desse procedimento. Aproveitando, por que você acha que tanta gente tem esse medo do PMMA? Olha, eu acho que é ignorância, assim, para ser bem sincera, né? Eu sei que é uma palavra mais difícil de ser dita, mas são pessoas que não tiveram a capacidade de pegar ali e falar assim, olha, esse produto é novo, eu não tenho conhecimento, eu estou escutando isso e isso, né? O bom e as opiniões positivas. Só que você tem que ter a tua opinião, né? Porque é muito fácil você escutar o Hamilton falando e replicar, né? E é muito fácil você escutar outras pessoas que denigrem e também levar essa conversa negativa, né? Então, assim, leia, preste atenção nos dois lados, né? Eu escutei também os dois lados. E quando você começa a estudar, você lê os artigos, coisas que são embasadas... Porque literalmente só tem artigo que fala bem, né? Só. Não tem nenhum artigo que fala sobre complicações do produto, né? Não, o próprio artigo que cita... as complicações, entre aspas, ele fala sobre reações adversas, ele não fala sobre complicação. Porque não tem complicação. Você tudo tratava em consultório,
né? E tudo geralmente nos primeiros dias. Exatamente. Né? Que é um hematomazinho. O que eu escuto muito assim, ai doutora, quais são as complicações? E daqui, ele é uma bomba relógio, e daqui 10 anos, e depois, eu falo assim, gente, primeira coisa, eu sou médica, eu sou responsável, eu não vou fazer hoje um procedimento que daqui 10 anos pode me dar um problema enorme. Sim. E não é só você, são anos, um você monte... tá uma criança pra... Exatamente, eu tô começando agora, eu falei assim, eu vou queimar minha carreira hoje... É por isso que eu falo, são pessoas que não estudam, né? São leigos. Então, é muito complicado. Mas é um procedimento excelente, assim. E realmente, as complicações são inerentes à técnica. Então, eu explico isso sempre. Mas as perguntas chegam a incomodar. Porque eles não estão falando só de um produto ou de um procedimento. Eles estão falando sobre a minha ética. Sim. Né? Isso é assustador. Fala assim, não, eu sou médica responsável. Eu conheço muito médico que ele fica assim... Fica irado por dentro. Porque estão falando da gente, da nossa prática. E você estudou sobre aquele assunto, né? Então, assim, eu até conversei com algumas amigas, né, que fazem harmonização glútea, eu perdi amizades. Amizades mesmo, assim, que me conheciam há anos e que começaram a me julgar pelo procedimento e pelo produto. E não era só o procedimento e o produto, era a mim. Falei assim, mas se você me conhece há tantos anos e sabe quem eu sou, sabe da minha índole, sabe do meu estudo, da minha trajetória, então você tá falando isso tudo pra mim, não pro produto. Então aí falei, não tá certo isso, né? Vai estudar, leia. Não, e assim, a quantidade de médicos fazendo procedimento hoje, se fosse dar algum problema, pois é. Imagina a quantidade de problema que ia ter. Muitos, né? Porque realmente aumentou demais. Nesses anos, né, que eu já tô nessa área, acho que não se ouvia falar. Tanto que eu fui pesquisar, procurar sobre. Sim. Porque não era uma coisa de fácil acesso, né? E hoje já tá muito diferente. Sim. Então, assim, daqui 2, 3 anos, como que não vai estar, né? Daqui 10 anos... Não, e a quantidade de médicos fantásticos, né, que tem surgido também. Você tem vários médicos... mais recentes também, que entre aspas, as gerações, mais ou menos como se fossem gerações, né? A gente estava no curso do Dr. Naco esses tempos, e uma coisa que a gente estava comentando no curso, né, até acho que foi a doutora Analia Vieira, que ela fez um discurso lá, ela falou assim, somos todos filhos de Naco, né? Tipo, filhos e netos de Naco, porque a gente... Ele foi o precursor, né? E teve o Shakur, teve os médicos que foram aprendendo, né, anteriores, etc. E tem essas gerações. Sim. E a gente vê essas pessoas se destacando, né? E vê, por exemplo, eu vi o primeiro curso do Hamilton. Entendeu? Então, assim, e aí hoje o Hamilton é essa referência gigantesca que ele é. Foi uma das coisas que eu comentei com ele. Eu falei, por exemplo, né, desde o primeiro curso também, eu falei, nossa, olha o quanto que você cresceu nesses anos. E você mesmo. E eu mesma, exatamente. Então, por exemplo, de você não ter condição de praticamente de ir num curso em Salvador, você foi para Harvard esses dias. Exatamente. Pagou em dólar. Né? Exato. Então, assim, é um negócio que é muito bacana de ver, de acompanhar também todas essas histórias, né? Porque eu tô nesse meio vai fazer 7, 8 anos quase já. Então, assim, eu também acompanhei muita história. E eu também fico indignado. De transformação de profissão. De transformação de profissionais, Então, a gente acaba, assim, tendo uma experiência diferente de acompanhar mesmo. E a gente, tipo, chega a dar lágrima nos olhos, às vezes, de ver o quanto, tanto o procedimento, o produto, né, os médicos que vão aprendendo. Eu estava no primeiro curso da Tati, eu estava no primeiro curso do Tanguy. Então, assim, tem tanto médico fantástico, né? O Charbot em Curitiba. Sabe o que está fazendo, que tem embasamento, e mesmo assim tem um monte de gente que não sabe nada, falando um monte de coisa, fala, não. Não, e assim, e uma das coisas mais legais que tem acontecido, né, a gente até conversou nas outras edições do podcast, é a quantidade de médicos, de cirurgiões plásticos, de dermato, né, como você... Então, assim, a quantidade desses médicos que estão se rendendo. Então, assim... Ó, tô apagando o post. Exato. Beleza. É o que eu falei. Vou ter que fazer o curso do Dr. Hamilton. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa muito bacana. Tipo, vai mudando todo um conceito também de médicos, né? Então, tipo, os médicos, eles vão mudando esse conceito. E a gente tem visto isso crescer cada vez mais, né? E isso só coloca, assim, mais peso ainda em quem está ensinando atualmente. Exato. Né? Porque é uma responsabilidade muito grande você dar um curso.
né? Então não é qualquer pessoa que tem assim mão, né, para o procedimento. Isso, exatamente. Então assim, o Dr. Hamilton ter te chamado para ensinar junto com ele é uma coisa que é muito massa. Maravilhoso. Né? E assim, parabéns mesmo por tudo isso, né? Vamos aproveitar, fazer uma última pergunta aqui. Digamos assim, tem uma paciente, tem uma pessoa que ela está pensando, o desejo dela é fazer um procedimento, né? Principalmente definitivo, que não precisa ficar fazendo de novo, né? O que você diria para uma paciente que está com receio de fazer a harmonização glútea? Primeira coisa que eu tenho no meu glúteo, né? Acho que isso é muito importante. A pessoa já olha e fala assim, não, então calma, né? Começando com um papo diferente. E aí eu explico que o PMMA, ele não é uma substância que é colocada, tipo o hidrogel, que é muito confundido com ele, e o próprio ácido hialurônico. Mas tem alguma coisa a ver ou não tem absolutamente nada a ver? Absolutamente nada a ver. O PMMA, ele é um bioestimulador de colágeno, né? E aí as pessoas olham e falam assim, será? As microesferas dele fazem o teu organismo produzir uma neoformação de colágeno. Então, é um tecido orgânico ali. Ele tem vascularização. Então, assim, eu falo assim, é um bumbum seu. É o seu tecido que está sendo fabricado ali, né? Então, é muito diferente. Eu perdi o que eu estava falando, você acredita? É muito bom, perfeito. Ficou perfeito. Você não tem noção do corte que isso vai dar. Ficou perfeito. Eu esqueci o que eu tava falando. Ficou das melhores falas que você teve, relaxa. São quase 11 da noite. O que eu tava falando, gente? Que horror. PMMA, do tecido teu. Na época, você perguntou por que eu indicaria, né? O que eu falaria. Então, eu falei que eu tenho no meu glúteo, que é um bioestimulador de colágeno, que é diferente do da... Lembrei, velho. Nossa. Relaxa, tranquilo. Jesus. Beleza, doutora. É isso. Que massa a nossa conversa. Vai dar uns vídeos muito legais de cortes depois. Tomara. Tá? Então, assim, eu não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Eu queria agradecer, né? Eu acho, como eu tinha conversado com você, né? O que eu teria a agregar, né? E eu acho que tem muito médico, muito mais médico começando do que os mais antigos, né? Então, eu acho que dá uma insegurança no começo, tanto pela crítica que a gente recebe logo de cara, né, do produto, e médicos, por exemplo, que estão saindo de uma área específica, tipo oftalmo, otorrino, áreas que não tem nada a ver com procedimento, porque eu acho que a área médica, infelizmente, a gente recebe muito preconceito. Se você não tem um título de residência, se você, sei lá, igual eu tô falando, você era de uma área e de repente você virou, enfim, algo de estética, né? Então eu acho que isso tá sendo muito importante a gente pontuar hoje aqui, que o início realmente não é fácil, mas que é possível, né, com a persistência. E eu sempre acreditei muito em mim. Sempre. Eu tinha certeza que eu ia melhorar a minha vida e eu sempre tenho essa consciência dentro de mim. E que eu posso ir além, que eu posso melhorar. E eu nunca fico parada. Então, acho que isso é muito importante. Falar que o início não é fácil e que tem essa continuidade, né, de profissão. Então, a gente vai ter que realmente sempre estar se atualizando e é muito importante. Mas a gente chega lá. A gente consegue melhorar. E mudar, né, do plantão para o consultório e nesse crescimento ele é possível. Show. Doutora Jéssica, foi um prazer imenso ter você aqui, foi muito bacana. Muito obrigada. Tá? Te desejo um sucesso gigante lá em Jundiaí. Obrigada. Tá? Jundiaí é uma cidade enorme. Maravilhosa. Tá? É muito massa. Tá? Então, assim, é isso. Para mais um episódio do Pode Harmonizar da 5576. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Obrigada. E até a próxima, pessoal.